Fala galerinníssima, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar a série de história antiga, hoje com um tópico bem legal que é o começo da cidade de Atenas. Então o capítulo começa dando uma descrição mais arqueológica e geográfica da Ática, que é a região onde fica Atenas, e eu vou colocar um mapinha aí. Eu achava que a Ática era toda a região ali ao norte do Peloponeso, né, antes do Istmo, mas é só uma região relativamente pequena ali, fica perto do Istmo de Corinto, né, mas não é a Grécia inteira, como eu achava, mas então vamos lá. O capítulo dá uma descrição geográfica e arqueológica que eu achei bem chata, achei que não precisava compartilhar. Então, começando com o povo ali da Ática. As tradições da origem da Ática falam de um povo nativo que recebeu amigavelmente uma série de estrangeiros. Porém, desconfia-se que alguns, como os pelasgos, nunca estiveram lá, assim como a presença de cultos eleusianos a Dionísio não prova a presença trácia na Ática. Então tem essa história de que eles tinham um povo ali, um povo nativo que recebeu uma série de estrangeiros. É mais aceita a teoria da origem fenícia, devido à presença de tumbas do período minoico tardio, com faiança egípcia e imitações fenícias de escaravelhos egípcios. Então vamos lá, as tumbas são do período minoico, né, não são da civilização minoica, mas são do período minoico, minoico tardio, com faiança egípcia. Faiança é um tipo de cerâmica, e imitações fenícias de escaravelhos egípcios. Então, os fenícios imitaram caravelhos egípcios. Essas coisas só poderiam ter chegado lá em naus fenícias. Porém, esses não costumavam colonizar, eram só negociantes. Então tem essas questões aí de quem seria esse povo, né? Se a tradição está certa. E eu acho que a gente tem, em geral, o que a gente tem visto aqui, há bons motivos para se acreditar nessas tradições, mas a gente não tem ali uma certeza de qual povo que é. Se é os pelasgos, parece que é os fenícios, mas também os fenícios não eram colonizadores, eram mais comerciantes, né? Então fica aí a dúvida. Agora então a gente vai falar um pouquinho da relação do povo da Ática, né, com a Jônia, da qual a gente já falou antes, né, das migrações, que é aquela região ali no centro do litoral oeste da Turquia. Devido ao mito de Ion seria o cara que meio que fundou a Jônia, né, tanto tipo Ion e Iônia, né, o mesmo nome. Devido ao mito de Ion, que é constado como um general ateniense e era venerado como ancestral de uma família da cidade, pode-se inferir uma ancestralidade comum entre os atenienses e os jônios. Atenas participava com muito entusiasmo do festival panjônico de Apolo em Delos, assim como os festivais dionisíacos de Targélia e a Antestéria, que eram comuns a Atenas e a Jônia. Percebe-se também o culto jônio a Poseidon e Licônios em Atenas. Vemos também os mesmos nomes das tribos da Ática na Jônia. Então, quer dizer, várias indicações ali de que a Ática, né, Atenas, era... Eu vou usar a Ática como sinônimo de Atenas, tá? A gente vai ver por que daqui a pouco, mas várias relações ali entre essas duas. Vários laços comuns, né? Porém, os jônios são tidos como estrangeiros, provavelmente vindos da Boéocia, e não há tradição nem na arqueologia aspectos de descontinuidade. Quer dizer, não há sinais de que houve uma invasão. Quer dizer que essa relação dos jônios com a Ática seria amigável, então não foi uma conquista, uma guerra ou algo assim. Então a Ática, na verdade, ela foi unificada. Vou ler aqui. A Ática possui algumas cadeias de montanhas no seu interior, o que em alguma medida dificulta a unificação do território. Porém, a Ática foi, exceto a Lacônia, um dos primeiros territórios de tanto tamanho, na escala dos gregos, a ser unificado e por muito tempo. Então, em geral, os territórios gregos que eram maiores não foram unificados tão cedo nem por tanto tempo, e a Ática é uma exceção junto com a Lacônia.
Pelo fim do século 8 a.C., está concluído o sinoiquismo, escrito com K, sinoiquismo com K, a união da soberania política da Ática em Atenas. Então, quer dizer, a Ática se tornou unificada e o centro era Atenas. Por isso que eu falei que Atenas e Ática, pra gente, é quase a mesma coisa. De acordo com Tucídides e a tradição, esse foi um processo pacífico. Devemos apenas discordar da possibilidade de que um único rei, Teseu, pôde fazer esse processo inteiro em seu reinado. Se eu não me engano, a tradição, então não sei se Tucídides também, mas dizem que Teseu fez isso tudo sozinho, o que é muito difícil de acreditar. Com o sinoiquismo, a Ática foi dividida em uma... Eu escrevi dividida em uma série de divisões, né? Mas houve divisões ali das quais não conhecemos os detalhes, exceto os mais importantes. Historicamente, a Ática estava dividida em 12 fratriae, ou irmandades. É interessante porque eu achei que essa frater era mais... essa palavra era mais latina, mas... Interessante. Fratria, né? Que nem fraterno, fratricida, né? Fraternidade. Então, esses fratria ou irmandades, que eram 12 grupos no total, que originalmente parecem terem sido voluntárias, sobretudo a partir de camaradas de guerra que se unem para a proteção. Com o surgimento das cidades, algumas das funções foram delegadas para os fratriae, porém continuaram desempenhando algumas funções administrativas. Algumas funções de defesa, né, que esses caras que tinham lutado na guerra juntos formavam esses fratriae, mas com a fundação da cidade, das cidades ali na região, como é que fala? Essa função mais de proteção, de segurança, foram delegadas para o governo, porém os fratriae continuaram desempenhando algumas funções administrativas. Sob o governo ateniense, todo cidadão foi absorvido por eles, cujo número foi fixado em 12. O número de pessoas parecia ser 1000 em cada fratriae, provavelmente sem ligação de sangue, apesar de haver algum ancestral pro forma. Os oikos, ou casas de encontro, estavam espalhados pela Ática e não concentrados em Atenas. Então tem esses 12 grupos, né, cerca de 1000 pessoas. Todo o corpo de cidadão pertencia a ele, a esses fratriae, a algum deles, né? A gente vai ver que você precisa fazer parte de um fratriae para poder ser um cidadão. E aqui é interessante porque não havia uma ligação de sangue, mas ele fala que os gregos geralmente eles meio que inventavam um ancestral comum, sabe? Ficava meio que uma figura mítica, como se ele fosse ancestral de todo mundo, embora provavelmente não era. Então esses caras provavelmente tinham, sei lá, acho que era tipo um modelo, assim, mas era tido como um ancestral comum dessa galera, mas provavelmente não era. Né? Tipo um negócio meio fake, assim. Ser membro de um fratria era requisito para ser cidadão em Atenas. Eles tinham uma função religiosa, como com o culto a Deus Zeus Fratrius, Atenas Fratria e a celebração da Apatúria, em honra a Dionísio. É interessante que Dionísio acho que veio bem no final da Grécia, né? Mas tudo bem. Da sua função de segurança, eles preservaram alguns fragmentos atenuados, como processar por assassinato um dos seus membros e determinar sobre a legitimidade de crianças de seus membros. Então, quer dizer, se a criança ali dentro daquele fratria, aí tinha uma questão de se uma criança era legítima ou não, eles podiam determinar sobre isso, fazer esse julgamento. Seu papel social foi diminuindo, mas até o fim do século VI, participar em ainda era um direito cobiçado, e as tentativas de restringi-lo à classe especial que estava inscrita no gene ou grupos familiares era impedida por legislação. Então, a gente vai ver depois o que é esse gene, mas então, quer dizer, tinha uma lei pra galera não se fechar ali e você só deixar quem você gosta entrar nesse grupo, porque era um negócio importante. Esses fratrias eram unidos em grupos maiores, chamado philae ou tribos, né? Também a palavra filia, né, de filos, de afinidade, de amor, né? Quando a gente ainda usa esse radical, né? Filia, philae. Ele traduz como tribos. Eram grupos que anteriormente foram
formaram grupos de guerreiros e que posteriormente foram anexados ao exército, compondo suas principais divisões. Havia 4 tribos, cada uma formada por 3 fratriae. Porém, a nobreza estava dividida entre as 4. Então, quer dizer, tem esses 4 grupos, né? Então, tanto o corpo de cidadão como um todo, como a nobreza, está dividido entre os 4. Não tem como se fosse assim, um grupo que é só para nobreza. Dentre esses philae. Os mesmos nobres das tribos áticas aparecem na Jônia, de maneira que é mais sensato assumir que elas surgiram depois da migração jônia e que nem toda a Ática estava sob essa divisão antes da migração. Então, como o nome é incomum, provavelmente foram os jônios que trouxeram esse nome, né, quando eles passaram ali pela Ática. E também não era, conforme a Ática foi se unificando, essa divisão foi expandindo para outros grupos que não faziam parte dela. Não há motivo para crer que se dividissem em territórios ou como estados ou províncias, né? Então, a gente pensa assim, beleza, então tem aqui o Brasil, né, e tem os vários estados. Será que era assim também? Tinha a Ática e cada um desses philae tinha um estado próprio, como se fosse um mapa do Brasil, só que com os philae, né? Mas não era assim. Cada um possuía um rei que auxiliava, chamado de filobasiles, que auxiliava o rei principal, né, o rei de todo mundo ali, além de exercer uma função administrativa e jurídica. Então era um negócio meio espalhado, né? Não é como se tivesse assim, um território fixo, né? Um território todo certinho dividido que nem a gente tem hoje. Havia uma divisão menor que os fratriae, né? Então, quer dizer, a gente começou falando do fratriae. Essa foi a ordem que o livro fez, né? Então talvez tenha ficado um pouco confuso, mas tem os fratriae, né? Que são 12. Como a gente falou, cerca de 1000 pessoas cada um. Acima deles tem o philae, né? Que são 3 fratriae. Agora a gente está olhando uma divisão abaixo dos fratriae, que seria os genes ou clãs. Porém, ela é muito diferente das outras, pois nem todo cidadão pertencia a um clã e membros de um mesmo clã pertenciam a fratriaes diferentes. Além disso, não temos nenhuma notícia de um clã exercendo papel oficial. Então, quer dizer, uma divisão que existe ali, mas ela não é uma divisão lógica certinha, né? Então, que vários clãs formam um fratriae, né? É dividido, um clã pode ter uma parte da galera em uma outra parte em outro, e eles não são órgãos oficiais, são uma coisa mais informal, né? Que nem uma família, né? Em alguma medida, né? Que não é administrativamente não tem nenhum papel, né? Apesar de os clãs possuírem nomes de profissões e sufixos patronímicos, não devemos supor que eram ligados a algo como guildas, nem a laços exclusivamente familiares. Então, quer dizer, não era só uma família. Podiam incluir famílias inteiras, mas em si mesmos eram uniões das famílias. Esse caráter artificial, além de ser sugerido pelo aspecto mitológico do antepassado e pela longevidade, é atestado pelos próprios autores da antiguidade. Então não é só uma família, né? Isso, e ele fala o aspecto mitológico do antepassado. Então geralmente não é que o seu antepassado é um cara lá que viveu no ano tal. É geralmente é um ser mitológico. É uma personagem mitológica. Então você não... Quer dizer, fica algo artificial, né? Os primeiros a se diferenciarem do resto da população são os grandes senhores de terra, que formam a nobreza primitiva. Eu acho que ele estava tentando explicar como que surgiram ali os clãs e o nome dos clãs. Vemos que os demoi, ou vilas, tomam nomes de clãs, ou seja, o clã mais importante deu seu nome à região. Os clãs eram, portanto, sinal de riqueza e de bom nascimento. Os clãs maiores conseguiam mobilizar forças formidáveis e travar guerras privadas até cerca do século VI. Foi necessária a união entre Clístenes e os tiranos de Atenas para acabar com o poder dos clãs. Parece até que existem então essas relações mais informais, que são os clãs, né, não oficiais, digamos assim, acho que é um nome melhor. E você tem todas as divisões formais, oficiais, né, então parece ter tipo um confronto entre elas, né. É um negócio meio que não governamental, né. Os clãs parecem serem mais meio que em oposição ao Estado, algo do tipo, né. Então ele faz uma citação aqui. A ascensão da nobreza ática
que é refletida no crescimento dos clãs, também é ilustrada nas mudanças que o governo central da Ática sofreu após o sinoiquismo. A concentração das famílias dirigentes em Atenas permitiu-lhes exercer pressão contínua no governo central e eventualmente moldá-lo de acordo com seus interesses. Beleza. Então ali todo mundo se junta ali em Atenas, os nobres, né? E começam a deixar o governo do jeito que eles querem. Então a Constituição Geral Original de Atenas, que era antes do sinoiquismo, se não me engano. Sabemos pouco dessa Constituição. Continha os dois órgãos comuns à comunidade grega primitiva, o rei e o conselho. A gente viu isso, acho que em Esparta também, né? Parece um contrassenso esse pouco... Desculpa, saí aqui do lugar onde eu estava. Parece um contrassenso esse pouco conhecimento, dado que possuímos seis listas diferentes dos reis de Atenas, todas concordantes entre si. Porém, as listas são posteriores ao século III a.C. e a possibilidade de voltar até 1500 a.C. e a discordância cronológica entre elas prejudica o valor das listas. Então, quer dizer, tem essas listas, mas não dá para acreditar muito nelas. Listas de reis de Atenas. Além disso, vemos nas partes mais antigas deuses antigos e nas partes mais novas figuras que foram reproduzidas da genealogia de famílias nobres. Por exemplo, os Alquimaion, Megacles e Arifon todos ocorrem na genealogia de Péricles, provavelmente tendo sido colocado lá para enobrecê-lo. Então, quer dizer, a gente parece que foi feito de propósito ali, depois do Péricles, para falar que ele tinha ancestrais famosos. Então, quer dizer, você vê que não é uma lista muito fidedigna. Quanto ao conselho, não temos sequer uma má tradição para nos guiar, embora saibamos que ele existiu. Porém, não há certeza de se trata-se do conselho do Aerópago ou do chamado Boule, pelo menos é assim que estava escrito, Boule, dos tempos históricos. Então a gente conhece esses dois conselhos, chamado Conselho do Aerópago e o Boule, mas a gente não sabe qual deles é o conselho original de Atenas. Para quem conhece, né, o Novo Testamento, sabe que tem uma passagem ali em que São Paulo vai pregar no Aerópago. Então é o mesmo Aerópago. Mas vamos lá. Então ele vai discutir para tentar saber qual dos dois que é o conselho mais antigo. Então, quanto ao primeiro, que é o Aerópago, alguns argumentos em favor de sua antiguidade datam do período de Cílon são falsos, pois a gente está falando do Boule. Então, alguns argumentos em favor da sua antiguidade datando do período de Cílon são falsos, pois partem da atribuição do Prytaneum como seu lugar de reunião, o que é falso, pois ele se encontrava no Bouleuterium, né? Então tem um argumento que fala dessa época ali de Cílon, mas ele fala que o Boule se reunia no Prytaneum, mas não é, em outro lugar. Os próprios atenienses, contudo, negavam a antiguidade ao Boule, e isso condiz com a falta de rituais e cerimônias arcaicos. Seu nome não é associado com cargos antigos como Basileus, e dos seus prítanes não há registros antes do século VI. Então é difícil falar que esse é o conselho antigo, sendo que a gente não tem rituais, não tem menção a esses outros cargos, essa coisa assim. Quanto ao conselho do Aerópago, sua antiguidade era disputada pelos próprios atenienses antigos. Poderia-se concordar com a tradição ateniense que atribui o Aerópago a Solon, como fizeram alguns estudiosos antigos a partir da ausência do Aerópago nas leis de Draco. Esse argumento depende do conhecimento por parte dos estudiosos antigos a respeito das leis de Draco. Há, contudo, bons motivos para crer que eles só conheciam delas as partes que chegaram até nós, que tratam do assassinato, que nunca esteve sob a jurisdição do Aerópago. Eu escrevi sobre, né, mas acho que é sob a jurisdição, né? Você está abaixo da jurisdição. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: a galera pegou essas leis de Draco e falou, não tem menção ao Aerópago aqui. Então deve ser da época de Solon.
Se eu não me engano, veio depois de Draco. Deve ser isso. Mas o que ele fala é o seguinte: a gente só tem das leis de Draco as partes de assassinato. E assassinato não tinha a ver com aerópago. Então eu não vou encontrar o aerópago lá mesmo, sabe? Entende? Eu teria que ter partes. Se eu tivesse todas as leis, ou algo muito grande, e não tivesse o aerópago mencionado, eu ia falar, pô, como é que então realmente não tem como o aerópago ter existido há tanto tempo? Porque eu tenho aqui essas leis, em algum lugar teria que ter menção ao aerópago. Mas esse não é o caso, a gente só tem menção a uma parte da qual o aerópago não fazia respeito. Então, realmente, eu não vou encontrar o aerópago lá. Temos agora em favor do aerópago o respeito que os atenienses tinham por ele, que só poderia vir de muitos anos de serviço. Além disso, temos uma anistia dada por Solon a todos aqueles que foram ostracizados antes de seu arcontado. Arconte era o nome do cargo. Então, que nem tem presidente, presidência, né? Tem um arconte, tem um mandato que é um arcontado. Então, ele tem essa anistia, exceto aos que foram ostracizados, né, por ordem de outros órgãos, como o aerópago. Então ele falou assim, olha, todo mundo que foi ostracizado antes de mim pode voltar, exceto se o aerópago e alguns outros lugares tinham te ostracizado. Provavelmente porque acho que era um inimigo dele que tinha ostracizado um monte de gente, então ele deu perdão para essa galera, mas não para quem foi ostracizado pelo aerópago. Então a gente tem uma menção ao aerópago nessa anistia de Solon. Temos, portanto, né, segundo o autor desse capítulo, evidência de que o aerópago é pré-soloniano e, portanto, o conselho mais antigo de Atenas. Para o autor do texto, essa evidência é conclusiva. Então, se o Solon deu anistia para quem veio antes dele, é porque, obviamente, o aerópago já existia. Então, o aerópago era inicialmente um órgão deliberativo, como a Gerousia, que era de Esparta, né? Ou um conselho de Estado. Isso é provado primeiro pelo seu nome oficial, que é Conselho do Aerópago. Além disso, o autor infere do fato de ter como sede a colina de Ares, daí o nome Nossa, tô falando errado, não tô falando aerópago. Eu me confundo pra caramba, né? Uma leve dislexia aí. Dislexia que fala, mas é Areópago, desculpa aí, galera. Eu ia fazer alguma coisa para não me confundir, mas é Areópago, porque é na colina de Ares. Não tem nada a ver com areia, desculpa aí. Daí o nome Areópago e o caráter puramente judicial das suas decisões. Então coloquei, ele infere do fato de ser na colina de Ares o caráter puramente judicial das decisões, né? Eu não entendo porquê, não me perguntem, mas fica algo para a gente pesquisar depois. Devemos, contudo, entender o Areópago primeiro como um conselho, cujas funções jurídicas eram acidentais e secundárias. Isso porque estava confinado a casos criminais e porque um conselho com poderes disciplinares e de censura era incompatível com as ideias políticas da Ática naquele momento. Ele não entra em mais detalhes. Mas, então agora vamos falar um pouquinho sobre a aristocracia. Apesar da pouca evidência, podemos afirmar que a Constituição de Atenas era igual à da maioria das monarquias da Grécia. Porém, no século VII a.C., Atenas se transformou em uma república aristocrática. O rei saiu da Acrópole, que é tipo o lugar central ali da cidade, ele chama de varanda real, pelo menos é assim que eu traduzi. Talvez seja um outro nome, mas e tornou-se um cargo eletivo com um mandato de 1 ano. Ele manteve a sua função sacral, né? O rei geralmente tinha a ver com fazer sacrifícios, né, para os deuses, oferendas, né? Mas possui apenas um resquício da sua jurisdição criminal. A função militar passou para o Polemarco e a jurisdição civil para o Arconte Epônimos. Então o rei perde ali, passa a ser um cargo eletivo e algumas funções dele são substituídas por essas duas novas figuras, o Polemarco e o Arconte Epônimos. Não há sinais de conflito na passagem da monarquia para a república. O autor levanta algumas críticas à descrição que Aristóteles fornece dessa passagem, em especial o mandato de 10 anos antes do de 1,
e a demora da passagem para um cargo eletivo. Então eu acho que, se eu me lembro bem desse texto, é porque Aristóteles fala que primeiro o, o rei foi perdendo funções, né, mas o cargo ainda era hereditário, e depois passou a ser um mandato de 10 anos, e depois de mais um tempo mudou para 1 ano. Então ele fala, seria difícil que uma nova aristocracia deixasse a antiga dinastia por tanto tempo. Essa é uma crítica que ele faz. Eu coloquei aqui, pequena contradição, porque ele diz que não há sinais de conflito, mas quer dizer, se não há conflito, talvez poderia ser desse jeito, né? Esse negócio gradual. Mas ele dá a entender que não poderia ser assim, né? Então essa descrição do Aristóteles, de que primeiro mudou para um cargo de 10 anos, depois para 1 ano, né? Para ele essa descrição não deve ser verdadeira. A mudança para a aristocracia é concomitante ao sinoiquismo, quando Eleusis, se eu não me engano, a última cidade a ser incorporada. Quando Eleusis é incorporada, ainda é sob o rei. Então, quer dizer, quando está terminando o sinoiquismo, quando junta a última cidade, o rei ainda está no centro. Mas o crescimento de Atenas levou à divisão do trabalho, que fortaleceu a elite perante do rei. Então, quer dizer, conforme vai ficando um reino mais complexo, né, você vai precisando de uma aristocracia mais forte e ela acaba tomando o lugar do rei. Né? Você tem que ter mais, acho que administração, né? Então, os outros cargos passam a ser tão importantes quanto. Então, o rei acaba perdendo poder. Agora a gente vai falar só um pouquinho sobre a relação assim cultural e econômica de Atenas com o resto da Grécia. Ele fala assim: mostramos que Atenas estava ao lado da Grécia em desenvolvimento político, né? Quer dizer que assim como o resto da Grécia, ela também tinha um rei e um conselho, porém estava muito defasada em termos de cultura e militarismo. O autor atribui o atraso à economia. A indústria de cerâmica só aparece no século VI a.C., claro. As minas de Laurium não haviam sido exploradas ou estavam em suas camadas menos ricas. As pedreiras de mármore de Pentelicus não tinham sido abertas e os artesãos eram desorganizados e não influentes. Atenas não tomou parte nas colonizações, seu comércio era pouco desenvolvido e eles usavam moedas estrangeiras. Então, também um pouquinho sobre a cerâmica geométrica. A cerâmica geométrica oferece um problema histórico. O estilo Dipylon, que aparece na Grécia toda substituindo o micênico, entrou já formado, ou seja, deve ter sido trazido pelos dórios. Porém, é difícil conciliar isso com a reivindicação ateniense à autoctonia. Então, quer dizer, se eles não foram conquistados pelos dórios, por que esse estilo que aparece em Atenas, chamado estilo Dipylon, aparece formado? Quando um estilo já aparece formado, quer dizer, ele não passa por desenvolvimentos em que vai um pouquinho, depois vai aparecendo vários em partes, até chegar no estágio final, né, no estágio definitivo. Isso, quando não acontece isso, é porque ele veio de fora. Mas Atenas não foi conquistada pelos dórios. Então, quem trouxe esse estilo para Atenas, né? Seria essa a questão. Lembrando que esse é um livro antigo, né? Então tem um monte de coisa que hoje em dia já pode ter mudado. Mas, no geral, o que eu tenho visto, quando eu paro para depois pesquisar algumas fontes mais novas, esse background já ajuda muito. Tanto porque muitas vezes os autores mais novos estão respondendo ao estilo não, né? Aos livros antigos. Então, às vezes, fala, olha, geralmente a gente pensa assim, mas hoje já não é tão assim, então ajuda a te contextualizar, né? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Provavelmente não vai ter slides hoje, porque eu me atrasei um pouco para fazer esse vídeo. Então é isso aí, vai ficar assim mesmo. Valeu, galera. Até mais.